palavra de hoje está em João, capítulo 11, versículo 40, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Com essa palavra nós abrimos mais um episódio. Eu estava aqui orando, buscando do Senhor um versículo que definisse o testemunho da convidada de hoje. Foi essa palavra que o Senhor nos deu. E para você que está na sua casa, creia que se você crê, como a nossa convidada de hoje, você verá a glória de Deus. Lucilene Dourado, que alegria ter você aqui. Que prazer te receber. Obrigada. Eu vou levantar, vou te dar um abraço. Obrigada. Eu falei, gente, que mulher linda. A gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né, Lu? É verdade. A gente conhece o testemunho e às vezes não, né? Agora vendo você, eu falo, meu Deus, é como eu falo. Todas as vezes que eu estou diante de uma mulher aqui nesse jardim, eu estou diante de um milagre. Eu sei que você é um milagre de Deus. Obrigada. Lu, fique à vontade. Esse jardim é nosso, o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu gostaria que você se apresentasse essa noite para quem está em casa. Meu nome é Lucilene Dourado, né? A maioria das pessoas me chamam de Irmã Lu. Eu sou esposa do Cláudio, mãe do Vitor, tia da Maísa, da Larissa, do Júnior, da Manuela e da Lara. O meu filho é um do ventre, mas esses outros são todos como filhos meus. Como filho. Glória a Deus. É o Cláudio que você fala, é o Claudinho, né, Lu? Para quem está em casa se identificar, é o pastor que carinhosamente a gente chama de Claudinho, né? Isso. Ô Lu, vamos começar com o seu testemunho de vida, que é muito impactante. Primeiro eu gostaria que você falasse como você conheceu a Jesus. Então, eu conheci a Jesus, eu tinha 20 anos. Eu conheci Jesus através de uma amiga, né? E foi numa época muito difícil da minha vida, onde eu passava por muitos problemas desde criança, né? Devido ao meu pai ser um alcoólatra, minha mãe tinha problemas também psiquiátricos. E isso fez com que a gente tivesse uma infância muito difícil, financeiramente, no lado afetivo também, eu e minhas irmãs, e meu irmão, que eu tenho 3 irmãs e um irmão. E morávamos próximos a uma igreja já evangélica, né? E isso fazia com que eu sempre estivesse ouvindo louvores. Glória a Deus. E ali Deus foi tocando no meu coração, né? E um dia fui convidada para estar na igreja, e ali naquele dia 17 de novembro de 1991, Deus mudou a minha história. Glória a Deus. Ali eu falo que foi aonde verdadeiramente começou a minha vida, né? Meu Deus. Ali Deus, Ele transformou a minha vida, me tirou do mundo. Esse foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, me tirando do mundo e me levando para a casa dele, para a presença dele. No mesmo dia foi eu, minhas 2 irmãs aceitamos Jesus, através da nossa ida para Jesus, meu irmão logo se converteu também. E depois de um ano, meu pai também se converteu. Aleluia, Jesus. Deixando Glória a Deus. a bebida, né? E Deus transformou também meu pai, Meu Deus, numa nova pessoa. Então, toda a nossa família, para a honra e a glória Aleluia, do Senhor, Jesus. foi transformada. Ô Lu, eu sei que quando você começou a sua jornada com Cristo, teve algumas coisas que você sentiu, né, de renunciar, né? Porque você falou, olha, eu vim de uma outra cultura, eu gostava muito das coisas, né, do mundo, tal. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, que na época também, né, em 1991, não era como hoje, né? Que hoje o evangélico já é assim visto de uma outra forma, né? Sim. Muitas pessoas são evangélicas, naquela época não, né? Então foi algo bem difícil, porque quando eu saía para ir para a igreja,
até mesmo as nossas roupas, né? Uhum. Eu nunca tinha, assim, colocado um vestido, né? Uma roupa assim. E eu ia para a igreja, eu me sentia mal na rua, porque os meus amigos eram tudo ali próximo. E você né? tinha que passar em frente, não era de um lugar que eles estavam, tal? Passar em frente ali, um bar, né, que tinha bem próximo ali da nossa casa, onde eles ficavam. E a gente levava a Bíblia na mão, né? Uhum. Então ali era uma luta constante, né? Uhum. Porque eles ali estavam vendo, né, a gente indo para a igreja. E Deus me deu muita força. E também, assim, o mundo, né? Os lugares que a gente frequentava, músicas, tudo era... É porque se você for ver, você foi para Jesus com 20 anos, né? Mas foram 19 anos para trás que você viveu uma outra realidade, Sim. né? Então teve que ter esse processo de renúncia, até você mesmo se falou, não, agora eu sou cristã, né? Eu preciso ter uma postura diferente. É assim, né? É você querer, né? Glória a Deus. A partir do momento que eu entrei, eu nunca havia ido numa igreja evangélica. Aí, a partir do momento, daquele dia que eu entrei ali, eu senti algo tremendo, sabe, na minha vida. Aleluia. E Deus falando comigo, através dos louvores, tudo. E eu, ali naquele dia, eu já pensei, eu quero ficar aqui. Glória a Deus. Né? E ali eu penso assim, que Deus, Ele nos chama, né? Ali Ele me fez conhecer a palavra dEle, a verdade. Mas essa atitude de querer a mudança, ela tem que partir de nós também. Aleluia, Jesus. E ali o Senhor me ajudou, que eu consegui deixar todos os vícios, deixar a minha vida, sabe, mundana. Não foi fácil, foi muito choro, muitas lágrimas para deixar tudo que eu, os meus costumes, né, a minha vida, os meus amigos. Mas o Senhor falou, né, que Ele ia me dar uma nova família, ia me dar novos amigos, e eu confiei no que o Senhor falou. E o Senhor me deu realmente, sabe, uma nova família, identidade, né, Lu? Novos amigos, e um tempo novo e uma vida nova. Eu falo que a partir dali que eu conto a história da minha vida, sabe? Glória a Deus. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu não tenho nada de bom para dizer. Meu Deus. Mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida foi totalmente mudada. Transformada. Sabe? Glória a Deus. Ô Lu, e quando você começou a frequentar a igreja, você já aceitou Jesus no primeiro culto? Ou não? Teve um mover de Deus ali nesse meio de tempo? Como foi? Não, eu fui no primeiro domingo, né? Fui na igreja. Eu não aceitei Jesus, nem eu, nem minhas irmãs. Só que dentro de mim eu falei, né? Eu vou voltar. Domingo que vem, eu vou voltar. Eu vou participar dessa igreja, vou ser dessa igreja. E aí Deus me deu a oportunidade de estar voltando no próximo domingo, né? Que eu digo assim que foi porque Ele também me deu essa oportunidade, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade naquele dia mesmo, né? Porque se nessa uma semana eu tivesse partido, eu teria partido sem Jesus, né? Mas pela bondade dEle, eu voltei e no próximo domingo eu levantei minhas mãos, fui ali na frente, chorando, eu e as minhas irmãs ajoelhamos ali, chorando muito. E foi um dia muito especial. Tanto que você sabe o dia, né? Nunca foi tal dia, tal dia. Uma igreja muito pequena, muito simples. Glória a Deus. Mas ali Deus tinha marcado um encontro com nós. Foi como você falou, né, na nossa pré-entrevista. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus já me conhecia. Sim. Né? Sim. E como que foi na tua casa? Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do teu pai, que tinha um histórico de alcoolismo, né? Não tinha uma família estruturada. Como que, através de vocês, ele conheceu a Cristo? Sim, porque nós começamos a falar de Jesus para ele, né? Os irmãos, a gente começou a passar para os irmãos o problema que a gente tinha, a dificuldade que a gente tinha com meu pai, porque ele era alcoólatra mesmo de cair na rua. Meu Deus. Todo mundo via, então, né? Aquela situação na tua casa. E dentro de casa também ele
chegava muito, muito bêbado, batia, chutava a porta. Meu Deus. Ele sentava na cadeira para jantar, não aguentava ficar sentado, caía, né? E eu, como era mais velha, eu sofri tudo isso desde pequena, né? Meu Deus. Então aí os irmãos começaram a fazer cultos em casa, mesmo com ele assim alcoolizado, totalmente fora, mas os irmãos oravam, cantavam, e ele começou a ir para a igreja também alcoolizado, sentava no último banco, falava coisa com coisa. Mas ele insistiu também, né? Mesmo ele não conseguindo parar de beber, ele bebia e ia para a igreja. Mas um dia Jesus libertou ele. Glória a Deus. Aleluia, e ele Jesus. morreu salvo para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é forte, viu, Lu? Porque eu sei que tem muita gente que está em casa agora, nos assistindo, e que às vezes já desistiu de um pai, de um irmão, de um filho que está ali preso no vício, porque é uma prisão, né? Mas vocês ali insistiram, creram, né? E viveu um milagre na sua casa. Milagre. Glória a Deus por isso. Ô, Lu, e depois desse processo... Esse é o maior milagre. Amém. Depois desse processo, como foi que você conheceu o seu esposo? Então, daí o Cláudio, ele já era meu vizinho. Entendi. Ele era meu vizinho, a gente foi praticamente criados juntos ali, e ele era muito amigo do meu irmão. Que legal. Aí nós, ali falando de Jesus para ele, quando meu irmão foi para a igreja, isso nós nos convertemos em novembro. Quando foi em janeiro, meu irmão convidou ele para ir na igreja. Ele foi com meu irmão, aceitou Jesus. Aleluia. E também ele passava por muitas dificuldades, problemas na casa dele, mas aí somente ele se converteu na casa dele, né? E aí ele continuou ali em casa muito, né? Muito mais próximo de nós, porque agora nós éramos imagina que as conversas eram só sobre Cristo, a mesma, né? Sobre Jesus. Mas eu nunca imaginei que eu ia namorar com ele e casar com ele. Nem ele nunca imaginou, né, que fosse casar comigo. Mas é incrível que no ano de 92, nós fomos para Camboriú. E quando nós vínhamos voltando no ônibus de lá para cá, eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Glória a Deus. E ali, eu comecei a falar em mistério, e houve um momento que eu levantei do meu banco e eu fui e falei com ele em mistério no banco dele. Só que só eu entendia o que eu estava falando para ele. Meu Deus, Lu. Aí eu falei para ele assim, Deus falou comigo, né? Falou para ele através de mim, assim, que nós iríamos trabalhar juntos na obra dele. Glória a Deus. Só que jamais eu imaginei que seria um dia casada com ele, né? E aí o tempo passou. Isso foi em abril. Quando foi em outubro desse mesmo ano, ele me mandou flores. Gente do céu. E aí começou aquela paquera, né? Sim, falar comigo, que ele estava sentindo alguma coisa por mim. Eu falava, imagina, eu sempre te vi como um amigo, né? Um irmão. Não quero, né? Namorar com você. Mas ele continuou insistindo, tal, e ele era mais novo do que eu. E por esse motivo também eu não queria, né? Imagina, né? Não. Aí um dia eu falei assim, então tá bom, eu vou orar e se Deus falar comigo que é você, aí eu posso namorar com você. Aí um dia nós fomos no culto em uma casa que a gente fazia às vezes oração, fazia um culto, fazia oração. E ali o Senhor falou comigo. Ele falou assim, minha serva, não temas em aceitar o meu servo. Deus, aleluia. Mas não foi alguém que veio falar comigo sendo usado, não. Deus falou comigo mesmo, dentro de mim. Glória a Deus. E aí depois desse dia, passou um outro dia, nós fomos num culto, numa outra sexta-feira, e aí nós vínhamos caminhando e ele perguntou para mim, né? E aí, Deus falou com você? Daí eu falei, Deus falou. Meu Deus. Aí eu falei, né? Deus falou comigo dessa maneira.
Daí ele falou, então você aceita namorar comigo? Aí eu falei, aceito. Meu Deus. Aí namoramos e noivamos tudo em 11 meses. E nos casamos. E estamos juntos até hoje. Quantos anos já, Lu, de matrimônio? 30 anos. Você vê que quando Deus está no negócio, né? Foi rápido. Deus, ele acredita que ele preparou tudo, né? Na vida de vocês. E já são 30 anos de uma história aí. Sim. Construída, né? Verdade. No altar do Senhor, né, Lu? Sim. E aí, Lu, o pessoal pediu para eu te fazer a seguinte pergunta. Como que é ser esposa do Claudinho? É uma bênção. Assim, eu digo assim, né, que é igual eu falei para você, né, que Deus falou comigo, que nós iríamos trabalhar juntos na obra dele. Então, durante esse tempo todo, nunca foi para mim, tipo, um fardo, ele tá sempre envolvido nas coisas, sabe? Você entendeu o propósito de Deus, né? Dos jovens. Não, pelo contrário. Eu não sou muito de estar na frente, né, das coisas. Justamente porque ele é bem assim, né? Eu bem sou enérgico, tímida, né? Assim, para estar na frente. E também penso que não é esse o meu chamado, sabe? Que Deus tem para mim. De estar ali na frente, me apresentando, não. Deus me chamou para estar apoiando ele, para estar junto com ele, para muitas vezes estar dando uma sugestão de alguma coisa, correndo atrás das coisas que não dá para ele, né, Lu? Buscando, né, Glória a Deus por ele, né, para que o Senhor tome a frente do trabalho, que dê a direção para ele. Deus. Nos momentos também que ele vai pregar, que o Senhor use os lábios dele. Aleluia. Então, o Senhor me chamou para estar na vida dele, ajudando, né, apoiando ele, e é o que eu tento o tempo todo. Glória a Deus pela sua vida, tá ajudando, por essa sabedoria, incentivando. Né? Que bom, por né? esse discernimento. Às vezes, muitas vezes, mostrando alguma coisa, olha, não é legal isso puxando a orelha, que você tá fazendo, né? Tá certo. Esse é o papel da mulher sábia, viu? Te louva a Deus aí pela sua sensibilidade, pela sua sabedoria e por você não se sentir desmerecida, né? Tem muita mulher que fica ali no holofote e se sente desmerecida. Não, a gente vê até o brilho nos seus olhos falando do seu esposo e a gente vê também que você entendeu o teu lugar, você entendeu a forma que Deus quer usar a sua vida, né? Meu Deus, coisa linda. Ô Lu, mas assim, eu sei que o dia mal chega para todos. E eu sei que tem pouco tempo vocês passaram por um período bem difícil da vida de vocês, que foi ali bem no auge do Covid. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que aconteceu na sua vida nesse período. Sim. Então, ali no período do Covid, foi algo assim que eu creio que foi a permissão de Deus. Porque nada na nossa vida não acontece se não for a permissão dele. Porque o Covid começou em 2020, em março de 2020. No ano de 2020, o Cláudio trabalhou muito, fazendo cestas básicas, pessoal, né, os jovens, os irmãos levando ali alimentos na sede, eles montando a cesta básica e levando também a cesta na casa das pessoas, né? E muitas pessoas ali, quando ele foi levar a cesta e tudo mais, estava com Covid. Teve pessoas até que faleceram de Covid. Depois que eles foram, entregaram a cesta, tudo, passado, tipo, uma semana, assim, a pessoa veio a óbito, né? Então, a pessoa estava ali com Covid e eles não pegaram. Meu Deus. E nós não pegamos, né? E aí, quando foi no outro ano, no próximo ano, em 2021, que nós achávamos assim que já estava passando, né? Passado, voltou o Covid, né? Meu Deus. Em maio, por aí, junho, voltou e voltou muito, com tudo. Meu Deus. E ali, aprove a Deus que a gente foi acometido pelo Covid. A princípio, né, eu estava cuidando de todos, né, minha sobrinha foi a primeira a ter pego o Covid, foram os meus sobrinhos e tal,
E ali eu estava ajudando, né? Eles com o medicamento, tudo. Sim, cuidando, né? Sim. Até a pequenininha de 1 ano e meio, na época, pegou o Covid. Meu Deus. E aí, com certeza, eu também estava com Covid. Apesar de eu não ter ido no médico, não ter feito o exame. Mas a doutora Claudinha, que foi uma bênção na nossa vida, ela estava cuidando de todos nós. As minhas sobrinhas fizeram o teste, deu Covid, né, nas duas. E aí eu tava muito preocupada com a minha sobrinha, porque ela tem asma. Nossa, então já é um agravante, né? É. E aí a preocupação maior era ela, né? E aí cuidando de todos eles. Aí um dia eu comecei a passar muito mal, né? À noite. Numa noite comecei a passar muito mal. Eu não tenho lembrança, porque tudo foi apagado na minha mente. Meu Deus. Eu não tenho memória de quando eu comecei a passar mal, como foi que eu passei mal. Tudo que eu conto é o que falaram, o que eles comentam comigo, né? Então, aí eles comentam que um dia antes de eu ficar bem mal, eu fui de manhã, durante o dia, eu estava ruim. Sim. Então, a doutora Claudinha, ela me deu uma guia para fazer uma tomografia do meu pulmão. Aí foi feita uma tomografia e eu fui até o hospital. E nesse hospital, a médica viu o meu exame, médica ou médico, não sei, que eu não lembro, e falou que 25% do meu pulmão estava comprometido. Meu Deus. Mas passou uns medicamentos, tal, né, para Covid, mas eu já estava tomando, na verdade, e me mandou de volta para casa. Só que quando foi nessa mesma noite, eu comecei a passar muito mal. E aí o Cláudio foi atrás de um oxigênio, só que não conseguiu, porque não tinha oxigênio em lugar nenhum. Foi bem no caos, né, da pandemia. Ninguém tinha oxigênio, aí tinha um irmão na várzea, que o pai dele tinha tido Covid e sobrou, assim, metade do oxigênio, aquele né? galão, né, de oxigênio. Aí o Cláudio foi, buscou o oxigênio e trouxe, e diz que eu fiquei naquele oxigênio durante a noite, mas quando foi na madrugada, acabou. Meu Deus. E eu comecei a passar muito pior, né, do que isso. E aí, nesse momento, a doutora Claudinha já havia passado o medicamento para mim, que não estavam encontrando em nenhuma farmácia. Sim. E aí a minha irmã, ela foi até o hospital de Campo Limpo para ver se eles tinham aquele medicamento para fornecer para ela. Só que aí a moça lá falou, né, olha, se ela está precisando desse medicamento é porque ela está muito mal. Muito mal. Então o bom é que que tragam ela até aqui. Só que é melhor que tragam de SAMU. Você chega lá e chama o SAMU, porque senão não pode ter algum problema no caminho. Mesmo sendo muito próximo. Eles já estavam entendendo que era já um caso grave. Né? Apesar de ser muito próximo, nem 10 minutos, 5 minutos da minha casa até o hospital. Mas aí a minha irmã, quando chegou em casa, ela viu que realmente eu estava muito mal. Que a minha irmã ainda não tinha me visto. Sim. Aí a minha irmã chamou o SAMU. E aí o SAMU veio, disse que me levou. Eu não tenho lembrança de nada, mas eu tenho apenas uma lembrança na minha mente, que é da ambulância passando por cima da calçada. E ali, na hora que a ambulância, eu vi aquela ambulância, eu lembro da sirene, assim, né, dos apitos da ambulância, os carros, né, ali tudo, saindo da frente, e a ambulância, naquele momento que ela está passando ali por cima do canteiro da prefeitura, eu lembro que eu falei assim com Deus, Senhor, eu acredito que hoje, eu sinto que é o meu último dia. Meu Deus. Mas, assim como o Senhor fez na vida de Ezequias, faz na minha vida, Senhor. Glória a Deus. Acrescenta os meus dias. Aleluia. Porque eu lembrei dos meus sobrinhos, porque eu tenho um filho só, né? Só o Vitor. Sim. Mas eu tenho 3 sobrinhos que moravam comigo, filhos, né, do coração. Que eu cuidava deles.
E aí eu falei assim, Senhor, os meus sobrinhos já não têm a mãe e ainda vão ficar sem mim. Não permita que eu morra e deixe eles. Acrescenta os meus dias, Senhor. Aleluia, Jesus. Só que daí, nesse momento que eu falei isso, eu ainda eu falei assim, mas eu vou ficar tranquila, que vai ter bastante gente orando por mim. Meu Deus. Porque eu sempre, a minha vida, é que eu não tenho, assim, oportunidade de contar agora, mas a minha vida, ela sempre foi cheia de testemunhos, de milagres, e sempre foi pela oração. Eu sempre criei muito no poder da oração. E ali, naquele momento, eu falei com Deus, eu vou ficar tranquila, porque vai ter bastante gente orando por mim. Glória a Deus. E ali eu fui, para o hospital, e chegando ali não tinha lugar para internação. E eu precisava, na verdade, eles chamaram minha irmã, meu esposo, e falou, ela precisa de uma UTI. De um leito, de UTI. Ela não precisa nem ser internada, ela precisa de um lugar na UTI, só que nós não temos. E estava uma noite, não, era durante o dia. Aí eu fiquei durante o dia ali, que isso daí, que eu fui para esse hospital, era no período da manhã, era umas 6, 7 horas da manhã. Aí eu passei esse dia ali, sentada numa cadeira, com oxigênio, mas o oxigênio não era suficiente, porque já estava no último e o meu pulmão já não respondia mais. Ou seja, estava no meio do caos, foi levada às pressas. Quando chegou lá, já tiveram que te direcionar para a UTI e não tinha leito. Sim. E aí eles ficavam me abanando e diz que eu tossia demais e eles eu pedia para bater nas minhas costas. Meu Deus. E aí o que acontece? O hospital falou assim, olha, vocês precisam procurar um lugar para internar ela. E aí eles saíram à noite, isso já chegou à noite, eles foram à noite procurar em todos os hospitais. Desespero, né, Lu? De Jundiaí, Campinas, Itupeva, Bragança, nenhum lugar tinha hospital. Meu Deus. E aí a minha irmã até fala que ela chegou, chegou num hospital aqui em Jundiaí, que o médico chamou ela e ela ficou feliz. Sim. E falou, e ele conseguiu, Um leito, Um leito. Daí ele falou assim, olha, eu queria falar para você que é mais fácil você encontrar 5 mil reais na rua, meu Deus, do que você encontrar um lugar para internar sua irmã. Não tem lugar para internar ela. Aí eles voltaram lá para o hospital, aí o hospital falou assim, olha, o convênio, porque daí o convênio ficou procurando lugar para me internar também, E aí encontraram 2 lugares, só que era em São Paulo. E conseguiram chegar até lá? Como que foi? Não, aí eles não quiseram. A primeiro momento, o meu marido falou que não, ia ficar muito longe e tal, e aí ficou esperando ver se conseguia alguma coisa aqui. Aí nisso, a minha saturação foi para 48. Só que o normal de saturação de uma pessoa é 98, Ou seja, estava menos do que a metade. Aí a assistente social mandou a mensagem para minha irmã, ela até mostrou para mim, que a obrigação deles era avisar a família que não tinha mais o que ser feito, Meu Deus. E que a família precisava voltar lá para o hospital. Nisso eles não estavam lá no hospital, Aí quando eles voltaram, daí a moça falou, que eles não iam mais se responsabilizar por nada. Que não tinha mais o que fazer por você. Não tinha, que o que tinha que fazer era pegar essa vaga em São Paulo mesmo. Ou era isso, ou era o diagnóstico, de realmente te perder, E aí foi que eles pegaram mesmo essa vaga em São Paulo. Aí eu fui de UTI móvel, de Campo Limpo Paulista até São Paulo, um local que eu não sei, que é perto do Campo de Marte. Foi 1h20, 1h30 de ambulância. Eu já entubada, nisso eles já me entubaram em Campo Limpo. E quando eu cheguei ali, o médico falou que eu só tinha 10% de chance de sobrevivência. Meu Deus. Só que até então eu tinha 10%, só que ninguém sabia que eu não tinha só o Covid. Porque depois a febre, ela não passava. E aí o médico começou a desconfiar que tinha alguma coisa a mais, além do Covid. E aí eles tiraram ali os aparelhos que foram colocados aqui em Campo Limpo e levaram para fazer um teste.
e ali mostrou que o catéter que tinha sido colocado no meu coração, ele estava com bactéria. Meu Deus. Então eu tive infecção generalizada. O meu corpo todo ficou, né, com infecção generalizada. E aí a minha chance de vida não era mais nem de 10%, né? Era só que zero, praticamente. Depois de 3 dias que havia acontecido isso, aí o médico falou para o Cláudio que ele não teve coragem de falar para eles a verdade, mas que eu já não tinha... Já estava desenganada, não tinha mais chance nenhuma de vida, porque eu tinha tido essa asepsia, que eu, na verdade, eu não sei muito bem as coisas, o que era. Eu tive um choque infartário, e então a chance de vida, né, ele não havia falado, mas já não tinha mais nenhuma chance. E aí, nesse dia, nada, né? Ele estava falando por quê? Porque a febre, ela estava diminuindo, e os antibióticos que eles estavam passando começou a surgir Glória a Deus. Um efeito. Mas, nesse período todo que eu estava ali, né, como já morta para eles, havia uma igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Havia um povo muito lindo e muito grande, que eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram por mim, que não foi só aqui, né, de Jundiaí, mas do Brasil inteiro, né? Tem fora gente fora do Brasil, né, Lu? Orando por mim. Foi feito um relógio de oração, que a cada meia hora uma pessoa orava por mim. Eu fico só imaginando quantas vezes seu nome não foi citado lá no céu, né? Olha, a oração pela Lu, tá chegando aqui, eu tô fazendo alguma coisa, tô movendo as águas. Glória a Deus. E eu creio, sabe, que através desse povo que estava orando por mim, aleluia, Jesus, Deus, ele mudou, sabe, a minha história. Porque eu creio que era para Deus ter me levado. Ele ia me levar. Sabe por quê? Porque foi assim. Nessa época do Covid, eu fiquei assim buscando muito a Deus. E assim, eu sempre tive uma comunhão muito grande com Deus. Que eu digo assim, que é o mais importante dessa vida. O mais importante dessa vida não é ter carro, não é ter casa. Aleluia. Não é isso. Aleluia, Jesus. O mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Na nossa vida. Glória a Deus. Não tem, assim, bens, não né, tem Lu? dinheiro, não tem valor algum que se compare. E aí, nesse período, como eu não estava trabalhando, estava tudo parado, eu tive um contato assim muito próximo do Senhor. E aí teve uma experiência, né, Lu, sobrenatural, Sim. Que você viveu nesse momento. Toda madrugada, o Senhor me chamava. E o mais incrível de tudo, era 3 horas da manhã. Aleluia. Sempre quando eu acordava, eu olhava, era 3 horas. Às vezes ele me chamava, Lucilene. Chamava pelo nome, meu Deus. Às vezes ele batia na minha cama. E quando eu acordava, eu olhava, era 3 horas. Eu falava, sim, Senhor, o Senhor está me chamando. E nesse período aconteceu muita coisa. Várias coisas aconteceram. E todas elas, assim, coisas que foram assim... Era como se Deus estivesse te preparando, né, Lu? Para você passar por esse vale. Aconteceu coisas na minha vida que foram coisas que me entristeceram demais. Pessoas que nós não podemos ver o mundo espiritual, mas ele é real. E o adversário usou muitas pessoas nessa época, assim, tentando tirar a minha comunhão com Deus através da mágoa, na verdade. Se
se entristecendo com alguém, porque foram coisas assim que eu não vou citar aqui. Mas que te marcou, Que né? magoava. Que magoou muito. E aí aconteceu tipo um fato, e aí o Senhor falava assim comigo: não guarda, perdoa. Tenha o seu coração limpo. Meu Deus. E aí eu sempre orava, falava: Senhor, eu perdoo, eu não vou ficar com mágoa no meu coração. Perdoa ela, Senhor, perdoa por tudo isso. Tenha misericórdia, ela não te conhece, salva ela. E assim. Mas era já Deus te preparando para viver o dia mal, né? E aí como você falou, eu achei que eu fosse morrer e Deus já te queria com o coração limpo. Acontecia outra coisa, e aí um dia eu falei pro Cláudio assim: olha, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu não sei se Deus vai me levar. Meu Deus. Se Deus tem um plano na nossa vida, eu não sei o que é. Mas alguma coisa tá para acontecer. Meu Deus. Por quê? Porque Deus sempre fala para mim: tenha o teu coração limpo. Olha, tenha seu coração limpo. Sempre Deus está falando isso comigo. Aí eu falei para ele assim: eu acho que Deus algo está acontecendo, né? Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Falei para ele: não sei o que é, não sei se Deus vai me levar. Ainda falei isso. E não foi uma vez só. Foram várias vezes que eu falei isso para ele. Ô Lu, não cortando o teu raciocínio, mas fique à vontade para... Né, a gente está se dirigindo para quem está em casa nesse momento, mas essa questão de realmente ter a mágoa no coração, isso é muito importante. E a forma que Deus trabalhou na tua vida nesse período foi muito linda. Fique à vontade para falar algo para quem está em casa relacionado ao perdão. Sim, porque o perdão é tudo, né? Porque quando nós não perdoamos uma pessoa, nós carregamos mágoa, muitas vezes a gente acredita que a gente está fazendo isso para aquela pessoa, né? Magoando ela. Só que a pessoa, ela não está sendo atingida com a nossa mágoa, com o nosso coração cheio de mágoas e sem dar o perdão. Quem está sendo atingido é nós próprios, né? Sim. Porque cada vez que nós não perdoamos, nós estamos distante de Deus. Glória a Deus. E quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa junto com você, em todo lugar. Você vai dormir, ela tá junto, você vai comer, ela tá junto, né? Por onde você for, né? Ela vai, né? E quando você perdoa, você é liberto desse sentimento. E essa pessoa, ela muitas vezes faz algo para você, mas ela nem percebeu. Ela continua vivendo a vida dela e você está, sim, se prejudicando. Fora que a falta de perdão traz muitas doenças, né? Verdade. Ela vai somando no nosso corpo, sim, né? Então, eu falo isso, sabe? Que se você tem alguma coisa no teu coração, alguma mágoa, alguma coisa, alguém que te machucou, perdoa. Perdoa essa pessoa, que você vai estar fazendo bem para você mesmo. Né? Porque isso te impede de chegar perto de Deus. Glória a Deus. E aí eu continuei vivendo ali, né, esses momentos, e foi um dia, uma noite, e aí continuei vivendo esse período, eu e Deus, né? Durante o dia eu ouvia muito testemunho, muito foi louvor, se fortalecendo, né? Porque eu não trabalhava, não estava trabalhando, é um período que ninguém estava trabalhando, e esse período foi muito marcante na minha vida, que foi um momento que eu vivi com o Senhor. Eu e o Senhor mesmo. E teve uma noite que eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no cemitério, onde a minha mãe está enterrada. Meu Deus. Minha mãe e minha avó. E eu sonhei que eu estava com o Cláudio lá. E aí eu falei, e o Cláudio chegou e ele falou assim: olha, eu quero aquele terreno, aquele espaço. E aí o moço mostrou, e era todos os túmulos assim, não tinha mais. Aí ele falou assim: não tem mais lugar aqui. O moço que estava, para quem ele estava perguntando, falou: não tem mais lugar aqui. Aí o Cláudio falou assim: não, mas eu quero que seja aqui. Você afasta um pouco, um para lá, outro para cá, e me dá esse lugar aqui.
E aí, nisso, eu acordei. Eu estava com ele lá e eu acordei. Quando eu acordei, eu falei para ele, né, o sonho. Sim. E ele não se importou com o sonho, que ele gosta muito, tudo ele leva na brincadeira, né? Aí ele brincou e falou assim, bom, para mim que não era, porque era eu que estava escolhendo. Se não sou eu. Eu que não era que ia morrer. Né? E ele tinha sonhado uma outra coisa lá que era... Mas já era Deus falando, Sim, né, Lu, com vocês. E era uma outra coisa, ele sonhou uma outra coisa lá que era assim meia bobeira, e ele falou do dele também, que ele tinha sonhado. A gente riu e tal. Aí quando foi durante o dia, eu falei para ele assim, você não ficou Preocupado? Pensativo nesse sonho que eu tive? Aí ele falou, eu não, nem liguei. Eu falei, nossa, esse sonho, não sei porquê, mas ele ficou tão dentro de mim, porque justo era lá no cemitério do centro, né, que é aqui, do centro de Jundiaí. Tudo bem. Você entendeu que Deus estava falando com você, né? Te avisando algo, né? Sim, não que era eu, mas algo, sabe, que você sente que, nossa, não foi um sonho normal. Aí, tudo bem. Passou, né, os dias, acho que passou uns 15 dias, nós pegamos Covid. Só que nem lembrou, né, do sonho, ninguém lembrou. Só que daí quando a gente chega ali, né, chega esse momento ali no hospital, que o médico fala para ele que não tinha mais, né, o que fazer, chance de, né, tal, ele lembrou do sonho. Olha, o sonho. Meu Deus. E aí ele, né, caiu em si, né? Caiu em si. Daí ele ficou agoniado porque ele falou, olha, ela tinha tido um sonho. E era lá. Deus avisando, né? E era o cemitério. Lu, e aí, a gente já está caminhando pro final do seu testemunho. Eu sei que veio esse dia mal, aí teve essa questão do sonho, e você ficou bem ruim, o seu caso se agravou muito, até chegar na hora do milagre, de Jesus te trazer de volta à vida. Como que foi assim que você voltou? Como que aconteceu depois desse período? Então, aí foi... se eu não me engano, né, foi 11 ou 14 dias que eu fiquei entubada. Aí foi o momento que eu voltei ali no quarto, onde eu estava, eu não sabia onde eu estava. Só que então, enquanto tudo isso estava acontecendo, né, aqui, que eles estavam, né, sim, numa corrente de oração, e uma tristeza muito grande lá em casa, porque quando a mulher não está, a casa fica triste, uma tristeza, né, que é a coluna. Mas eu estava muito bem. Nossa, eu estava num lugar maravilhoso, do qual assim eu não posso explicar, porque eu não tenho palavras para explicar. Mas é um lugar onde não tem tempo, um lugar onde não tem lembranças de nada daqui, nada. Porque até então eu sempre tinha uma coisa assim com a morte, né? Por exemplo, quando meu filho tinha 5 anos, eu passei por um período muito difícil também, do qual eu achei que eu não ia mais viver. E eu tinha uma preocupação muito grande dele ficar. E eu tinha um sentimento assim, que se eu morresse, eu não iria morrer feliz, porque meu filho iria ficar pequeno aqui, para os outros cuidar. Mas não é nada disso. Você não tem nenhum sentimento. Essa vida aqui, ela é muito distante de tudo aquilo que a gente vai viver. Glória a Deus. Não tem. Não tem como explicar, né? Não tem como explicar, sabe? Você não tem lembrança daqui, de quem ficou, do que está acontecendo aqui, e quanto tempo está se passando, não tem tempo, né, a ser marcado. E também a paz. Aleluia, Jesus. A paz, assim, ela é muito grande. É uma paz que, se você dormir, o melhor sono da tua vida, você não vai passar por essa paz. Meu Deus. Porque é algo assim muito tremendo. E é real, e não dá para explicar. O céu é real. E você não está sem vida, não. Glória a Deus. Assim, tipo, você tá lá dormindo e sem vida. Não. Você está num outro lugar vivo. Meu Deus. Vivo. Você está vivo. Glória a Deus. Mas você está vivendo
um momento de paz. Diferente, né? Muita paz. Ô Lu, e como que foi pra você voltar pra cá e você vivenciar o teu milagre? Foi algo assim tremendo, né? Porque quando eu assim acho que eu tomei a minha consciência, que eu comecei assim ver o que estava realmente acontecendo, era só médicos que vinha na minha cama, sabe, falando: você é um milagre. Glória a Deus. Cada um falava uma coisa. E você voltou já bem ou ficou com sequela naquele momento? Como que foi tua restauração final? Não, foi assim super bem. Assim, perdi todos os meus movimentos, mas o meu pulmão voltou 100%. Glória a Deus. A partir do momento que foi tirado o tubo, eu não usei mais nenhum oxigênio. Aleluia, Jesus. E tantas pessoas, né, que depois que tirou o tubo ainda teve que ficar no oxigênio. Não, eu não usei mais oxigênio. Aleluia. Só que eu tinha só o movimento da cabeça. Eu perdi o movimento todo do corpo. E foi quanto tempo, Lu, pra você voltar 100%? Eu vim para casa ainda só mexendo a cabeça, né? E a igreja orando? Sim. Aí quando eu fui pro quarto, que as irmãs mandavam: olha, eu orei muito por você e tal. Daí eu falava: não, orou não, continua orando. Glória a Deus. Continuo orando porque eu quero voltar meus movimentos. Aleluia. Porque a gente não sabe, né? Eu tinha a sensação toda hora que eu ia levantar da cama. Meu Deus. Toda hora. Porque eu fui alimentada. Ali, as enfermeiras, elas falavam para mim todo momento, né? Você nasceu de novo. Aleluia. Agora você tem 2 datas de nascimento. E aí eu queria comer, né? Eu estava ali, eu fiquei ali na UTI ainda, muitos dias na UTI. Só que sem movimento. E ali eu me alimentavam por sonda. Ficou nas mãos dos médicos, né, Lu? Me alimentava por sonda, usando fralda, tudo isso. E eu queria muito comer, né? Tudo eu falava toda hora que eu queria comer. Daí elas falavam: não. O bebê, quando nasce, vai comer comida? Não come, então você não pode comer. Você teve que reaprender tudo, Sim. né? A comer, a andar. Aí teve que passar a fono, me ensinar a engolir, a fala, tudo, né? Apesar que o Cláudio fala que a língua nunca parou, né? Que eu não tive problema nenhum. Ô, Lu, e como que foi assim que você ficou 100% restaurada e conseguiu voltar para sua vida normal, digamos assim? Aí eu vim para casa, fui para o quarto depois de 20 dias, né? 22 dias na UTI, aí eu fui para o quarto, aí fiquei no quarto, mas não totalmente já, né, andando, não. Voltei para casa acamada, na cama, e ali foi o fisioterapeuta. Só que foi algo assim muito tremendo, que ele ficava assim assustado, o fisioterapeuta. Meu Deus. Porque Deus me deu assim uma força Aleluia. muito grande. Porque nós assim, nós andamos, nós falamos, nós comemos, né? Bebemos, e nós nem sentimos que nós fazemos tudo isso. Para nós isso é tão normal, mas não é. Aleluia, sabe? Jesus. Glória a Deus. Se não for assim, Deus na nossa vida, o nosso cérebro mandar esse comando, a gente não faz nada. Aleluia, Jesus. E ali, quando eu voltei para casa, aí ele vinha, né, para fazer as fisioterapia toda. Eu não tinha que nem estamos sentados aqui. Sim. E nós estamos aqui firme, né, com o nosso corpo. Não. Se me sentasse, eu caía para frente. Meu Deus. Eu não tinha um equilíbrio de sentar. Sentou, o corpo vai para frente. Tipo, a cabeça Você caía, mesmo. né? Então, isso causa um medo nas pessoas quando acontece isso, né? De voltar. E você cria, Lu? Não, eu creio, eu vou sair dessa, Deus vai me trazer de volta. Sim, porque, tipo, elas não queriam me levar no banheiro. Aí eu falava: não, eu quero tomar banho no banheiro. Mas não dá. Eu falava: dá, eu quero tomar banho no banheiro. E aí elas me levavam e ficavam me segurando, sabe? E eu tomava banho e tudo mais. E por fim, eu vim para casa. Sim. Eu vim para casa dia 13 de julho. Certo. Eu vim para casa. Quando foi em agosto,
Foi pouco tempo, né? Você voltou sem os Quando movimentos. Quando foi no começo de agosto, quando foi Dia dos Pais, dia 8 de agosto, eu já estava fazendo comida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já estava fazendo comida. Eu já não estava mais na cama. Deu o quê? 20 e poucos dias. E eu já estava andando. Esse é o poder da oração, né, Lu? Da unidade da igreja em oração, porque você foi desenganada, realmente era para Deus ter te levado por tudo aquilo que foi mostrado, né, para você. Deus te preparou e hoje você está aqui andando, falando, e assim, isso nos traz muita reflexão da gente ser grato a Deus pelas coisas banais, digamos assim, pelo ordinário do dia a dia, né? Sim. Glória a Deus pelo seu testemunho, viu, Lu, pela sua vida. Ô Lu, a gente tem um tempo aqui que a gente precisa seguir, mas tem mais alguma mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo nesse momento? Sim. Que Jesus é tudo para nós, né? Aleluia. Tudo. Tudo que eu passei na minha vida, se não fosse o Senhor Jesus, eu não estaria aqui. Então, não sei quem, né, está me assistindo, se você não tem Jesus na tua vida. Aleluia. Entrega a sua vida para Ele, porque Ele é tudo. Aleluia. Tudo aquilo que talvez aos olhos, né, aos olhos humanos é impossível, para Ele é possível. Nada é impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Como diziam as próprias enfermeiras lá no hospital, né? Não tem o que você possa temer, não tem o que você possa reclamar nessa vida, porque quem saiu do tubo, né? De uma pessoa que saiu do tubo, não tem nada que Deus não possa fazer. Glória a Deus. Se Deus te tirou do tubo, não tem nada que Deus não possa fazer por você. Glória a Deus. E isso, quem falava para mim, não era qualquer pessoa, né? Era quem estava ali trabalhando todo dia com pessoas com Covid. Que viu, muita gente morrer, muita gente indo, né? Partindo. Meu Deus. E elas viram esse milagre na minha vida, né? Glória a Deus. Eu não sei para quem, né? Que Deus, o que Deus queria fazer ali no hospital, não sei a vida de quem que Ele queria tocar, né? Tocar, mostrar o quanto poder Ele tem, o quão poderoso Ele é. Mas Ele usou da minha vida, né? E eu jamais me senti assim, abandonada por Deus por ter Covid, por ter passado por isso. Glória a Deus. Sabe, eu não sei qual é o problema que você pode estar passando, qual é a enfermidade ou a luta, mas nunca veja isso como Deus te abandonou, te desmereceu, você é inferior a alguém. Não. O Senhor sabe o quanto nós podemos suportar. Né? E se Ele permitiu que nós passemos, né? É porque Ele sabe o quanto nós podemos suportar. E eu me sinto assim uma pessoa privilegiada por Ele ter usado a minha vida para passar por tudo isso e para estar aqui hoje, sabe? Glória a Deus. Falando o quão grande Ele é. Aleluia, o quão poderoso Ele é. Meu Deus, a honra é nossa, viu, Lu? É igual eu falei, eu estou diante de um milagre. Todas as vezes que eu sento aqui, eu estou diante de um milagre. Sim. Lu, vamos fazer nosso bate-bola? É fé. Aí você pode falar a primeira palavra que vier na sua mente. A fé, o que a fé diz para você? O que essa palavra significa para você? Fé. Fé é algo tremendo naquilo que nós não vemos. Você pode ter algo muito difícil na tua vida, você não está vendo. Mas você tem a certeza que isso vai acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero só falar só uma coisinha assim, sobre fé. Fé, muitas vezes, não é a fé que nós temos todos os dias. Muitas vezes nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê uma fé que ela é sobrenatural. Aleluia. Se muitas vezes a sua fé é pequena, pede para Deus, acrescenta a minha fé. E Ele acrescenta. Ele acrescenta a nossa fé. Sabe as palavras. Às vezes, sabe, numa simples coisa. Uma simples coisa. Por exemplo, eu estava estendendo a roupa outro dia e o céu estava totalmente encoberto. Totalmente. Ia chover.
E eu estava estendendo aquela roupa, eu falei assim, Senhor, Tu és o dono do tempo. Essa chuva, o Senhor pode mandar. Aleluia. Né, porque o Senhor é dono do tempo. Mas se o Senhor quiser também, o Senhor pode esperar minha roupa secar para mandar. Glória a Deus. Né, e depois o Senhor manda. Manda a chuva. E eu fui continuando estendendo e falando, eu creio que o Senhor é o dono do Aleluia. tempo. Eu creio que a minha roupa vai secar. Aleluia. E aí Jesus. estendi tudo, né? E aí entrei para dentro de casa, mas quando eu entrei, dentro de casa é mais escuro do que lá fora, Sim. né? Falei, não, aqui minha fé está sendo abalada. Tá escuro demais aqui, não, eu vou lá fora e vou olhar para o céu. Aleluia. E eu creio que a minha roupa vai secar. Eu voltei lá fora e fiquei, sabe? Senhor, olha a minha roupa. eu creio que não vai chover enquanto a minha roupa não secar. Aí fui lá, orei de novo, olhei para o céu, falei com ele, voltei, Aleluia. fui lavar, fiz um monte de coisinha. Quando eu vejo, comecei a ouvir uns trovão. Aleluia, já tinha Jesus. passado algumas Sim. horas. Uns trovão. Falei, ah, Senhor, agora o Senhor está me falando que é para mim recolher minha roupa, né? Fui lá, minha roupa estava sequinha, recolhi, trouxe para dentro. Aí choveu. Ainda chamei minha sobrinha para me ajudar a catar os prendedores. Tia, por quê? Eu falei, porque agora vai chover. O Senhor está falando para mim que agora é para me tirar minha roupa. Chover. Corremos com a roupa para dentro. Glória a Deus, Lu. Muito lindo seu testemunho, seu relato. Deus honrou a sua fé. Sim. Lu, eu tenho outra palavra para você. Casamento. Casamento. É. Casamento. Casamento é algo assim maravilhoso, né? Instituído por Deus, que ninguém pode viver sozinho. Deus nos criou para ser dois, né? Para ser uma unidade, né? Ele que foi o primeiro, né? Glória a constituir o casamento. E a última palavra do nosso bate-bola, Jesus Cristo. Último nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele é tudo para nós. Tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. Lu, foi um prazer estar com você. Uma honra te apresentar aqui para o nosso jardim. Obrigada. Para quem vai nos assistir em casa. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada. Eu sei que tinha mais testemunhos aqui para a gente contar, mas falamos aquilo que é necessário para quem vai assistir esse episódio. Eu creio que vai ser muito edificado através da sua vida, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada eu. Eu que Deus agradeço. abençoe, viu? Estelinha, vem para cá com Sementes da Fé. Agora é com você. Paz, amados e amadas, acabamos de ouvir esse testemunho maravilhoso, né? Um testemunho que para a minha vida me edifica. Cada vez que eu vejo a Lu, nós acompanhamos esse testemunho dia após dia ali, aqui o sofrimento dela, do Claudinho. Ela não falou aqui, mas o Claudinho clamava para Deus não levar a esposa dele, e nós juntos com ele ali clamando a Deus e vivemos esse momento, irmãos. E aqui, ouvindo esse testemunho novamente, eu pedi para Deus uma palavra, né, que se encaixe nesse testemunho tão lindo, e um versículo poderoso aqui para louvar a Deus por alguém que foi trazido da morte para a vida. Salmos 30, versículo 3, que diz: Senhor, Tu me tiraste da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. E foi o que Deus fez na vida da Lu, devolveu a vida. Eu não sei qual era o propósito de Deus, nós não sabemos o porquê e o praquê do que aconteceu na vida dela, mas isso trouxe uma grande edificação para muitos, não somente para ela. Eu me lembro um dia que o Claudinho avisou que parece que era o fim, não tinha, o médico já tinha desenganado, e ali eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, e nós estávamos naquele sofrimento da pandemia, e eu comecei a questionar Deus ali, falei: Deus, o Senhor vai levar a Lu, Deus, o que será de nós que vamos ficar aqui? Porque estava ela e a esposa do pastor Glauber na mesma situação, e muitas outras pessoas. E ali eu falei para Jesus e questionei, e o Senhor falou para mim claramente: ela é minha, eu amo ela muito mais do que você. Porque às vezes nós achamos que podemos questionar o nosso Deus, mas Deus tinha uma obra tão linda, e hoje é aqui
aqui nós estamos ouvindo esse testemunho, porque tudo que aconteceu foi para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso, na sua vida não é diferente. Deus tem planos lindos. Talvez você hoje esteja aí numa situação que para você não tem saída, mas para Deus não há impossível. A fé, ela remove montanhas. E quando existe pessoas ainda clamando, porque foi muitas pessoas clamando a Deus e orando pela vida dela. E hoje nós estamos aqui vivendo esse grande milagre. E amanhã pode ser o seu milagre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.